Certa noite, enquanto viajava, a luz do farol do meu carro parou de funcionar e isso causou alguns problemas para mim naquela viagem. E hoje, durante esse episódio, eu vou explicar, vou concluir essa história mais para frente nesse episódio, sobre como esse erro de sinalização me causou alguns problemas naquela viagem, algumas intempéries, e como nós podemos tirar algumas lições sobre isso, estudando hoje, segundo o NEF 31. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo a esse episódio, muito bem-vindo aqui ao canal. Se você já é inscrito, se você já segue o canal O Caminho do Discipulado, seja bem-vindo de volta. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pelos comentários, por todos que têm compartilhado os conteúdos do Caminho do Discipulado em grupos do WhatsApp com amigos, familiares e conhecidos. Lembrando que aqui no canal O Caminho do Discipulado nós temos outros episódios e séries também disponíveis, mais de 140 vídeos e episódios já disponibilizados aqui no canal. Você pode maratonar, acompanhar todos aí sempre que desejar. Temos uma série que é essa que você está acompanhando, sobre um estudo comentado do livro de Mórmon, onde fazemos um estudo de cada capítulo do livro de Mórmon, acompanhando sempre a sequência da semana. Essa semana, por exemplo, Vem Segue-me, ele inclui os capítulos de segundo NEF 31, 32 e 33, e você vai ter cada dia o estudo de um desses capítulos, tirando lições e aprendizados, tudo baseado na minha experiência, no meu estudo. Como eu sempre digo, não quer dizer que o que eu for falar aqui seja tudo que você vai encontrar nesse capítulo, com certeza não. Tenho certeza que no seu estudo pessoal, nas suas ponderações, você vai conseguir, por meio do Espírito, tirar muitas e muitas outras lições que vão se adequar à sua necessidade, ao momento que você está vivendo aí na sua vida, tá bom? Temos também aqui no canal uma série sobre a vida e ministério dos profetas, temos uma série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil, temos série sobre audiobooks, né, formatos em audiobook de livros, resumos de livros que você também pode acompanhar aqui no canal O Caminho do Discipulado. Vamos iniciar então o episódio de hoje, estudando o segundo NEF 31. Vou fazer como sempre eu tenho feito, tá? Eu vou fazer primeiro a leitura na íntegra do capítulo, segundo NEF 31. Logo após, então, eu venho com alguns comentários, algumas lições que nós podemos tirar desse capítulo. E aí vou terminar minha história aí sobre a dificuldade que eu tive enquanto viajava à noite e o farol do meu carro parou de funcionar. E como que isso pode ser linkado, usado aqui com segundo NEF 31. Vamos então agora para a leitura de segundo NEF 31. E agora, meus amados irmãos, eu, NEF, cesso de profetizar-vos, e não posso escrever senão umas poucas coisas que sei com certeza que acontecerão, nem posso escrever senão algumas das palavras de meu irmão Jacó. Portanto, as coisas que escrevi me bastam, exceto algumas poucas palavras que devo dizer sobre a doutrina de Cristo. Portanto, vos falarei claramente de acordo com a clareza de meu profetizar, porque minha alma se deleita na clareza, pois é desta maneira que o Senhor Deus faz suas obras entre os filhos dos homens. Pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com sua língua, para que compreendam. Portanto, quisera que vos lembrasseis o que vos falei sobre aquele profeta que o Senhor me mostrou, o qual batizará o Cordeiro de Deus, que tirará os pecados do mundo. E agora, se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água? E agora vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a retidão, sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo? Mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai, e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Portanto, depois de ter sido batizado com água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba.
E novamente isto mostra aos filhos dos homens quão estreito é o caminho e quão apertada é a porta pela qual deverão entrar, tendo-lhes ele dado o exemplo. E disse aos filhos dos homens: Segui-me. Portanto, meus amados irmãos, poderemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? E disse o Pai: Arrependei-vos, arrependei-vos, e sede batizados em nome do meu Filho amado. E também veio a mim a voz do Filho, dizendo: Aquele que for batizado em meu nome, o Pai dará o Espírito Santo, como a mim. Segui-me, pois, e fazei as coisas que me vistes fazer. Portanto, meus amados irmãos, sei que se seguirdes o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo, pelo batismo. Sim, seguindo vosso Senhor e vosso Salvador a água, segundo a sua palavra. Eis que então recebereis o Espírito Santo. Então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo. E então podereis falar na língua de anjos e render louvores ao Santo de Israel. Eis, porém, meus amados irmãos, que assim veio a minha voz do Filho, dizendo: Depois de vos arrependerdes de vossos pecados e de testificardes ao Pai que estáis dispostos a guardar os meus mandamentos pelo batismo de água, e de haverdes recebido o batismo de fogo e do Espírito Santo, e de poderdes falar em uma língua nova, sim, na língua de anjos. Se depois disso me negardes, teria sido melhor para vós, que não me houvestes conhecido. E ouvi a voz do Pai dizendo: Sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E agora, meus amados irmãos, sei que por isso que, a menos que o homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho do Deus vivo, não poderá ser salvo. Portanto, fazei as coisas que eu vos disse ter visto vosso Senhor e Redentor fazer, porque por essa razão me foram mostradas, para que possais conhecer a porta pela qual deveis entrar. Porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água, e venha então a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. E estareis então no caminho estreito e apertado, que conduz à vida eterna. Sim, havereis entrado pela porta e haveis procedido segundo os mandamentos do Pai e do Filho. E havereis recebido o Espírito Santo, que dá testemunho do Pai e do Filho, em cumprimento da promessa que vos fez de que, se entrasseis pelo caminho, receberíeis. E agora, meus amados irmãos, depois de haveres entrado neste caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo, não, porque não havereis chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. E agora, meus amados irmãos, eis que este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora, eis que esta é a doutrina de Cristo, e a única e verdadeira doutrina do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que são um Deus sem fim. Amém. Muito bem, vamos agora para alguns comentários aqui de 2 Nef 31. Esse capítulo aqui tem muitas e muitas lições. Eu amo, por exemplo, o versículo 20, ele é muito conhecido, né? Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguires banqueteando-vos com as palavras de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai,
tereis vida eterna. Então tem esse versículo que eu amo muito, gosto muito, é bem conhecido esse versículo, e vários outros versículos aqui em 2 Nef 31 que são muito, muito lindos e com muitas lições. Mas eu escolhi apenas um ponto aqui para nós discutir e conversar hoje, tá? É um ponto que me chamou a atenção enquanto eu estava fazendo esse estudo, que está no versículo 7, tá? Aqui no versículo 7 diz assim: segundo Nef 31, 7. Não sabeis que ele era santo? Aqui está falando sobre Cristo. Mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha perante o Pai e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Me chamou a atenção aqui que Cristo, ele foi obediente, né, a todos os mandamentos, inclusive ele foi batizado, mesmo sendo puro, porque era um mandamento ser batizado, não porque ele precisasse da remissão de pecados. E aqui diz que isso ele fez para testificar ao Pai que ele seria obediente. E é esse o ponto que me chamou a atenção. Cristo testificou ao Pai, por meio da sua obediência, que ele queria ser fiel, queria ser fiel na observância de todos os mandamentos. Então ele prestou um testemunho, ele testificou a Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Como que eu posso testificar a Deus sobre a minha fidelidade? Como que eu posso testificar a Ele da minha obediência? E eu achei daí mais referências sobre esse tópico, né? Testificar a Deus aqui mesmo em 2 F31, lá no versículo 13, por exemplo, e 14, olha só o que fala sobre testificar a Deus por meio da nossa obediência. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sei que se seguirdes o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo o vosso Senhor e vosso Salvador a água, segundo a sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo. Então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo. E então podereis falar a língua de anjos e render louvores ao Santo de Israel. E aqui, ele falou aqui, né? Arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo. Ou seja, através da ação de cumprir o mandamento do batismo, ou qualquer pessoa está testemunhando ao Pai que está disposto a tomar sobre si o nome de Cristo. E aí isso pode ser um padrão que podemos aplicar em outros mandamentos. O batismo é um dos mandamentos, mas existem outros vários mandamentos. Então, se quando eu cumpro o mandamento do batismo, eu estou prestando um testemunho a Deus que eu estou disposto a tomar sobre mim o nome de Cristo, quando eu cumpro outros mandamentos, o que eu estou testificando a Deus? Que testemunho eu estou dando a Ele? E no versículo 14 diz: eis, porém, meus amados irmãos, que assim veio a mim a voz do Filho, dizendo: depois de vos arrepender de vossos pecados, olha só, vai repetir, e de testificardes ao Pai que estáis dispostos a guardar seus mandamentos pelo batismo, e de haverdes recebido o batismo de fogo do Espírito Santo, e de poderdes falar uma língua nova, sim, a língua de anjos. Então, aqui de novo repete esse princípio de testificar ao Pai por meio da nossa obediência. E aí eu separei mais alguns versículos aqui em 3 Nef 18. O que fala sobre isso? Lá no versículo 6 de 3 Nef 18, 6 e 7 diz assim: e sempre procurareis, isso aqui é Cristo, quando ele estava nas Américas, falando, orientando sobre o sacramento, tá? A participação do sacramento. Diz assim: e sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz, da mesma forma que eu parti o pão e abençoei e o dei a vós. E isto fareis em lembrança de meu corpo, o qual vos mostrei. E agora, olha só o que fala: e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. Então aqui Cristo fala sobre a participação do sacramento e que essa participação seria o quê? Um testemunho ao Pai. Então, quando eu participo do sacramento e também quando eu guardo os mandamentos de Deus, eu estou prestando um testemunho, eu estou dando um testemunho ao Senhor sobre aquilo que eu quero, sobre aquela decisão que eu tomei de ser fiel e guardar os mandamentos. E no versículo, seguindo aqui em 3 Nef 18, no versículo 10 e 11 diz assim: e depois de haverem os discípulos feito isso, Jesus
Disse-lhes: Bem-aventurados sois vós, por isso que fizeste, porque isso cumpre os mandamentos e testifica, ou seja, testemunha ao Pai que tendes o desejo de fazer o que vos ordenei. Então, por meio de uma ação de obediência, nós prestamos testemunho ao Pai de que temos o desejo de fazer aquilo que ele nos ordenou. E no versículo 11 diz: E isto farei sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome, e o fareis em lembrança do meu sangue que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai, que sempre vos lembrais de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. Então é muito interessante enxergar os mandamentos, não só o sacramento, não só o batismo, mas todos os mandamentos que o Senhor nos dá, enxergar a obediência a eles como um testemunho, como nós estamos testificando ao Senhor o nosso desejo de fazer a vontade dele. Então, como que nós prestamos um testemunho ao Senhor, a Deus? Obedecendo aos seus mandamentos. Então, com qual frequência eu tenho prestado testemunho ao Senhor? Eu tenho testificado ao Senhor o meu comprometimento. Isso está relacionado ao quanto eu tenho me esforçado para ser obediente àquilo que ele me pede. Toda vez que eu decido ser obediente à vontade do Senhor, eu estou testificando a Ele que eu quero seguir a Cristo. Eu estou testificando, prestando um testemunho daquilo. Isso vai fazer toda a diferença, por exemplo, no próximo domingo, quando você ouvir de novo a oração sacramental, presta atenção no que ela fala sobre prestar testemunho, sobre testificar. O que você está testificando ao Senhor na oração sacramental? Você já parou para pensar nisso? Vamos lá, então. Eu vou ler as duas orações sacramentais e você vai poder enxergar o que você está testificando ao Senhor quando você participa do sacramento. Diz assim: Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo seu Espírito. Amém. Então, aqui no meio da oração sacramental, a oração do pão, para abençoar o pão, diz assim: E testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos. Então, quando eu estou tomando o sacramento, eu estou testificando, prestando o meu testemunho ao Senhor sobre o meu compromisso com ele durante aquela semana que está iniciando. Eu estou renovando o meu comprometimento com ele. E a ordenança que eu participo de tomar do pão e da água do sacramento é o momento, é a forma, é a maneira como eu estou testificando, enviando ao Senhor o meu testemunho. E agora vamos para a oração da água. Diz assim: Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques esta água para as almas de todos os que beberem dela, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo seu Espírito. Amém. Então, aqui de novo, repete a palavra testificar. E o que que nós testificamos nessa oração da água? Que nós testificamos que sempre nos lembramos dele. Na do pão, nós testificamos que desejamos tomar sobre si sobre nós o nome de Cristo e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos. E na da água, nós testificamos que nós já estamos aplicando aquilo da primeira oração. Nós testificamos que nós estamos nos lembrando dele. Então, é muito lindo parar para pensar em como nós, naquilo que nós fazemos, nós estamos prestando um testemunho ao Senhor, nós estamos testificando daquilo que está no nosso coração. E por que Deus precisa do nosso testemunho? Na verdade, ele não precisa de nada nosso, nós que precisamos dele em todas as coisas. Mas o fato é que quando você
testificamos ao Senhor, aquilo tem muito mais significado para nós do que para Ele. Aquilo mostra a nós mesmos que nós estamos fazendo algo que é a vontade dele, que nós estamos subjugando o homem natural, que nós estamos dispostos a fazer sacrifícios, deixar outras coisas menores de lado para seguir o Salvador. Então, testificar ao Senhor é algo que nós devemos fazer frequentemente. Você já deve ter percebido que quando você presta um testemunho, o seu testemunho ele se fortalece, ele aumenta. Então, na verdade, o principal beneficiado de se prestar testemunho somos nós. Quando eu presto um testemunho, aquilo se expande, aquilo se fortalece, o Espírito volta a testificar no meu coração. Então, quando eu e você decidimos testificar a Deus por meio da nossa obediência, os principais beneficiados disso seremos nós, será você, será eu. É quando nós testificamos a Deus de que nós queremos ser mais obedientes, de que nós queremos ser fiéis àquilo que Ele nos pede. E esse princípio de testificar a Deus, né, de prestar testemunho a ele foi ensinado um pouco pelo Elder David Bednar na Conferência Geral de abril de 2021. O discurso é Os Princípios do Meu Evangelho. E aqui ele está falando sobre o Dia do Senhor, mas ele ensina algo que nós podemos linkar exatamente com esse assunto que a gente está estudando hoje, sobre testificar a Deus. Quando eu testifico ao Senhor, eu estou fazendo o quê? Estou dando um sinal a Ele do meu comprometimento interno. É um sinal muitas vezes externo. Por exemplo, quando eu tomo o sacramento, é algo externo que eu faço para mostrar o meu comprometimento interno. Ou seja, eu estou sinalizando, eu estou enviando um sinal, ou, usando o que nós estamos estudando aqui hoje, testificando. Estou testificando a Deus externamente o meu compromisso interno. E aqui ele fala aplicando ao Dia do Senhor, mas nós podemos aplicar em tudo na nossa vida e relacionado não só ao mandamento do Dia do Senhor, mas a todos os outros mandamentos. E diz assim, ó: na Conferência Geral de abril de 2015, o presidente Nelson nos ensinou que o Dia do Senhor é deleitoso. Ele também explicou como pessoalmente passou a entender um princípio básico sobre guardar o Dia do Senhor. Até que ponto santificamos o Dia do Senhor? Quando eu era mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer ou coisas para não fazer no Dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que a minha conduta e minha atitude no Dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade a ser ou não ser adequada para o Dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o Dia do Senhor ficassem bem claras. Então, essa pergunta ela é incrível. Que sinal quero dar a Deus? O que eu quero testificar ao Senhor? E eu faço essa pergunta para mim e para você, de acordo com as coisas que você está fazendo hoje, nesse momento. Que sinal você está dando a Deus? Sobre o seu comprometimento, sobre a sua fidelidade, sobre o seu desejo de guardar os convênios com o Senhor. Que sinal você tem dado a Ele? Que sinal eu tenho dado a Ele? E que sinal nós queremos dar? Você deseja algo na sua vida? Talvez você deseje um trabalho melhor ou conseguir um trabalho. E que sinal você tem dado ao Senhor de que você está pronto para receber essa bênção? Talvez você queira encontrar um companheiro, uma companheira eterna. É um ótimo desejo. Mas que sinal você tem dado ao Senhor que mostram a Ele que você está digno dessa bênção? Talvez você deseje ter toda a sua família na igreja com você um dia, como você já teve ou como você nunca teve, mas você sempre sonhou em ter. E esse é um desejo justo. Mas que sinal você tem dado ao Senhor hoje para mostrar que você está digno dessa bênção? Então, independente daquilo que você busca na sua vida, que você deseja, sejam coisas mais materiais ou espirituais, coisas familiares, pessoais, sejam coisas relacionadas à sua vida no seu casamento, no seu chamado, independente do desejo que você tem no seu coração, muito bem, certifique que esse seja um desejo justo. Agora que você viu que esse é um desejo justo,
faça essa pergunta: que sinal eu estou dando a Deus que mostram que eu estou digno, pronto, preparado para receber essa bênção? De nada adianta eu ter um desejo justo, eu querer algo, mas na minha vida eu estou dando um sinal, ou vários sinais, de que eu não estou preparado para aquela bênção, de que eu não estou me qualificando, de que eu não estaria digno dela hoje. E assim, o Senhor, sabiamente, não vai me dar aquela bênção, porque eu estou dando vários sinais de que eu não estou preparado, de que eu não estou pronto. Então, que sinal queremos dar ao Senhor para mostrar a Ele que estamos dignos de receber as bênçãos que buscamos, que desejamos na nossa vida? Então reflita sobre isso, sobre testificar a Deus, prestar testemunho ao Senhor. Que testemunhos você tem dado ao Senhor? É muito bom prestar o testemunho na reunião de testemunho que temos aos domingos, nos primeiros domingos na igreja, ou em casa, com nossos filhos, com nossa família. Tudo isso é bom e é importante, mas lembre que o principal testemunho que você deve prestar, ele nem sempre vai ser em palavras. O principal testemunho que você e eu devemos prestar, por muitas e muitas vezes, será por meio de ações, e não será os homens e mulheres dessa terra, mas o principal testemunho que eu e você devemos prestar é ao nosso Pai Celestial, a nosso Deus. Que testemunhos eu tenho prestado a Ele? O que eu tenho testificado a Ele por meio das minhas ações, por meio dos meus pensamentos e das minhas palavras? O que eu tenho testificado ao Senhor? Que sinal eu quero dar a Deus, como disse o Elder Bednar, por meio das minhas escolhas que eu estou fazendo? Então, que nós possamos refletir sobre isso, que eu e você possamos refletir. E lembra no início do episódio que eu falei sobre a história, a noite, o carro, queimou a lâmpada, o farol do carro? Então, naquela noite, a lâmpada, a luz, eu não entendo muito dessa parte, tá? Mas a luz do carro, ela parou de funcionar, a luz normal. Estava funcionando apenas a luz alta, o farol alto. E eu tinha que andar com a luz acesa. Só que as pessoas ficavam muito chateadas. Eu vinha numa rodovia muito movimentada, retornando para casa. E aí eu entendo perfeitamente, né? Era muito desconfortável. Quando o meu carro passava por outro carro, a luz do meu carro estava muito forte. Muito, muito forte. Eu acredito que devia cegar quase as pessoas que vinham do outro lado. Só que, por outro lado, eu não podia desligar, porque senão eu ficava sem luz e ficaria também, talvez, igualmente perigoso. Então, aquele sinal que eu estava mandando não era um bom sinal para aquelas pessoas. Eu não estava enviando o sinal correto. E muitas ficavam buzinando, xingando, bravas e até com certa razão. Porque o sinal não estava correto. Então, muitas vezes na nossa vida, nós estamos indo na direção certa, rumo àquilo que nós queremos, mas os sinais que nós estamos dando durante a jornada não estão adequados com aquilo que nós buscamos. Então, lembre-se disso. Você precisa estar no caminho correto, indo na direção correta, mas durante a jornada, certifique que os sinais que você está dando estão corretos. Então, cuide muito com os sinais que você está dando. Que sinais eu estou dando hoje ao Senhor, que mostram que eu estou digno, ou pronto, ou capacitado para receber aquela bênção ou aquelas bênçãos que eu mais tenho buscado na minha vida. Tá bom? Essa é a lição de hoje, segundo Nef 31, sobre testificar ao Senhor, sobre prestar testemunho ao Senhor. Que nós possamos, a partir desse episódio, eu e você, assumir um compromisso de que daremos os melhores sinais possíveis ao Senhor sobre a nossa obediência, sobre o nosso comprometimento e também sobre as bênçãos que nós estamos buscando e desejando para a nossa vida. E chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Caminho do Discipulado. Espero que você tenha conseguido tirar algumas lições desse episódio, assim como eu tirei várias lições. Realmente pude avaliar minha vida, né, sobre esses sinais que eu estou dando ao Senhor, que sinais eu devo começar a dar, que sinais é que eu estou dando que não estão bons, que não estão corretos. Tudo isso foi muito bom para me ajudar e eu espero sinceramente que de alguma forma também possa
ajudar você na sua vida, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você está no YouTube, você vai ver aí agora, vai aparecer duas sugestões de episódio aí que eu separei para você acompanhar e continuar aqui no canal O Caminho do Discipulado. Se inscreva no canal, compartilhe nossos conteúdos, deixe seu comentário, como que podemos melhorar, como que eu posso melhorar de alguma forma, às vezes algum detalhe simples que não está sendo muito legal e eu posso mudar aqui, melhorar para que a sua experiência seja melhor, tá bom? Muito, muito obrigado. Desejo que você seja muito feliz na sua vida, que você realize seus sonhos, suas metas, que alcance aquilo que você mais deseja e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.